Graça e paz, bom dia a todos. Hoje continuamos com a série de mensagens falando a respeito das marcas essenciais da Igreja Viva. Na semana passada, ouvimos sobre a igreja que aprende com o pastor William. Hoje nós vamos falar sobre a igreja que cuida. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 e 45. Diz assim o texto: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O tema da nossa mensagem nessa manhã é a igreja que cuida e as suas linguagens. Já são passados mais de 6 meses de pandemia por conta do Covid-19. Nesse período, visualizamos pelo menos 2 sentimentos presente na maioria das pessoas. Há uma linguagem dos que se alegram e há uma linguagem dos que choram. É certo que nós, como Igreja de Cristo, temos vivenciado grandes desafios por conta desse período de pandemia. Também, como Igreja de Cristo, temos observado essa linguagem expressa nos sentimentos de diversas pessoas. São sentimentos de gratidão, sentimentos de alegria por aqueles que voltaram do período de internação hospitalar. Internação por conta do Covid-19, internação por conta de outras enfermidades. Muitos também são gratos pelo sustento do nosso Deus, são gratos pela perseverança na fé em Cristo, mas, como Igreja de Cristo, também lamentamos e choramos juntamente com aqueles que, nesse período, perderam seus entes queridos, com aqueles que perderam seus trabalhos, perderam suas moradias. Nesse tempo, como igreja, nos levantamos em clamor pelos solitários, pelos aflitos, pelos contritos e abatidos de coração, para que sejam alcançados pelo amor de Cristo, para que sejam acolhidos pela igreja que cuida, para que sejam servidos. Nós também lamentamos como igreja e oramos pela natureza que sofre com as alterações e destruições vindas da rebelião humana. Estamos inseridos como Igreja Manaim, como comunidade, estamos inseridos na cidade de São Paulo. E quando olhamos para essa cidade, vemos que ela é nitidamente marcada pela presença de descendentes de imigrantes de vários países do mundo e de descendentes de imigrantes de várias regiões do próprio Brasil. São pessoas com suas características específicas, com suas religiões de origem, com sua maneira de viver, com sua maneira de pensar. E se não bastasse o desafio da cidade, convivemos com pessoas de várias gerações. As ciências humanas têm categorizado como sendo geração X, geração Y, geração W e geração Z. Cada uma delas com uma linguagem, com um jeito de proceder. E por final, eu e você, que temos a mesma faixa etária, somos, de acordo com Mark Prensky, nós somos imigrantes em um mundo de nativos digitais. É nesse mundo atual
de pandemia, com pessoas de diversas origens, de diversas gerações, que a Igreja de Cristo desenvolve a sua linguagem e desempenha as suas marcas como uma igreja viva. Pergunto para você nessa manhã, quais são as linguagens de uma igreja que cuida? Baseado nos ensinamentos do Novo Testamento, quero pensar juntamente com vocês apenas 3 linguagens da igreja que cuida. A primeira linguagem da igreja que cuida é a linguagem da comunhão. Quando nós olhamos para a igreja, podemos visualizar que existem pessoas de todas as classes sociais, ricos, pobres, trabalhadores de diversas ocupações, diversas idades, gente com mestrado e doutorado, gente que nem concluiu o ensino médio. Existem pessoas de diversas origens étnicas e raciais. A igreja primitiva de Jerusalém, no texto em que nós lemos, de Atos 2, tinha essas características. E todas essas pessoas se reuniam juntamente, porque tinha algo em comum. Nós nos reunimos, nós somos igreja, nós vivemos em comunidades, porque nós temos algo em comum. Nós temos a graça de Jesus Cristo. É isso. Comunhão diz respeito à nossa vida em comum, o que partilhamos uns com os outros. A comunhão, a partilha, não procede de nós mesmos, ela é obra do Espírito Santo. Dietrich Bonhoeffer diz que comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, ele diz: o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essa comunhão que procede do Espírito Santo, ela é manifestada visivelmente através do meu e do seu acolhimento fraternal. Ela tem um objetivo não de satisfazer a mim e de satisfazer a você, não de glorificar a mim, de glorificar a você, mas ela tem a finalidade de glorificar a Deus. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolha uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Somente teremos a marca de uma igreja viva, uma igreja que cuida, se nos relacionarmos em comunhão, primeiramente com Deus, através da oração, onde podemos ouvir lá no nosso quarto, onde podemos ouvir que temos uma identidade, que somos filhos amados de Deus, que fazemos parte do seu rebanho. E quando nos relacionamos pela palavra, que procede de Deus, que é o Verbo encarnado, a palavra viva e verdadeira, quando nos relacionamos com essa palavra, Jesus disse que nós somos limpos pela palavra. Então a palavra nos renova, a palavra nos torna consciente do perdão de Deus. Então seremos capazes de perdoar ao nosso irmão, seremos capazes de perdoar os nossos cônjuges, seremos capazes de perdoar o ímpio. Porque entendemos que nem eu e nem você somos melhores e maiores do que Deus.
e muito menos somos maiores ou melhores do que o seu perdão na cruz de Cristo. Diante dessa consciência, então nos relacionamos no cuidado mútuo. Repito, isso não é obra minha, isso não é obra sua, isso é obra do Espírito Santo. Isso fazemos porque Deus nos prometeu que chegaria o dia em que a sua lei seria escrita no meu e no seu coração. Olha o que ele disse ao profeta Jeremias no capítulo 31, versículo 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escrevereis, eu serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. A lei do Senhor está na sua mente e no seu coração. Você consegue se relacionar com o seu irmão? Você consegue se relacionar na sua casa, nesse tempo de pandemia? Você consegue se relacionar com os amigos do trabalho? Você consegue se relacionar com o seu cônjuge? Você consegue se relacionar com o seu filho? Você consegue se relacionar com o seu vizinho? Podemos, juntamente, uns com os outros, dizer que somos uma igreja que cuida, marcada pela linguagem da comunhão. Há um elemento em comum entre eu e você. A fé em Cristo Jesus. A fé naquele que nos resgatou da morte para a vida. Ainda há uma segunda linguagem da igreja que cuida. É a linguagem do serviço. Serviço fala sobre envolvimento. Serviço fala sobre o exercício do dom, do meu e do seu dom, não para o meu e nem para o seu próprio benefício, mas para o louvor da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para as pessoas. O apóstolo Pedro também, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 11, diz, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Uma igreja que cuida e que fala a linguagem do serviço, ela não busca poder para o seu próprio enriquecimento, para o seu próprio benefício. A igreja não está preocupada com o seu bem-estar, mas está preocupada com a vontade de Deus. O serviço é um serviço marcado pela humildade, pela criatividade. Nessa linguagem do serviço, não há lugar para rivalidade, não há lugar para orgulho, não há lugar para posição, não há lugar para busca de poder que proporcione o meu e o seu conforto, que proporcione o meu e o seu ego, que proporcione a minha e a sua satisfação. Mas trata-se de uma linguagem que se empenha em edificar uns aos outros na comunhão do corpo e ser sal e luz, testemunhando em um mundo caído, testemunhando Cristo diante de um mundo secular. Quando Paulo está falando a respeito dos dons espirituais, a igreja em Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 14, versículo 12, ele diz, assim também vocês,
visto que desempenham dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Os dons são para a edificação da igreja. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 5, versículo 13, ele disse: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Como sal e luz, precisamos estar atentos ao serviço do reino de Deus. Os discípulos, quando andavam com Jesus, eles nem sempre estavam atentos e preparados para fazer o serviço do reino. Constantemente buscavam as suas vontades, constantemente estavam dispensando as pessoas, porque eles não estavam abertos à comunhão com o diferente. Eles não estavam abertos à comunhão com o vulnerável. Isso é nítido nos evangelhos sinóticos. Podemos olhar e ver vários exemplos das atitudes dos discípulos em relação aos necessitados. Qual tem sido a minha e a sua conduta diante daqueles que vêm a nós? Qual o serviço que nós temos prestado? Qual tem sido a minha e a sua atitude diante deles? Talvez você disse: mas os discípulos ainda não tinham recebido a presença do Espírito Santo. Eles não estavam cheios do Espírito Santo, mas eles eram identificados com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eu e você caminhamos com Jesus. E aqueles discípulos, quando encontraram com Bartimeu, o cego, eles quiseram calar ele. Quando eles encontraram com a mulher sírio-fenícia, eles quiseram despedir, quiseram mandar ela embora. Quando eles tiveram encontro com os estrangeiros, os samaritanos, eles perguntaram para Jesus: quer que façamos como Elias, que desça fogo do céu e consuma todos eles? Quando alguém trouxeram as crianças diante de Jesus, o que aqueles discípulos quiseram fazer? Amanhã é dia das crianças. O que nós temos feito com as nossas crianças? Nós temos prestado um serviço do reino de Deus a favor das crianças. Nós temos permitido acesso a elas, não somente as crianças, mas as mulheres, ao estrangeiro. Nós estamos diante do Mestre. Pergunto para mim e para você: será que estamos permitindo esse acesso? Será que estamos deixando as pessoas serem acolhidas? Será que estamos permitindo que as crianças sejam tocadas e abençoadas por Jesus? Ou estamos fazendo como seus discípulos? Veja o que diz Marcos capítulo 10, versículos 13 e versículos 14. Traziam-lhes meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhos diziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Uma igreja que cuida é uma igreja que serve e não escolhe, porque a linguagem do serviço procede de Jesus de Nazaré, que foi o maior exemplo de serviço. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em respeito a muitos. Qual a sua motivação para o serviço? Você certamente conhece a frase dita pelo nosso pastor: servimos porque o Cordeiro é digno. Servimos porque o Cordeiro é digno.
ainda há uma terceira linguagem da igreja que cuida. É a linguagem do amor. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 1, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Quando falamos de amor, podemos pensar no amor humano, no amor de pais para filho, no amor de filhos para com os pais, no amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, mas também podemos pensar no amor divino, no amor do Deus Criador dos céus e da terra. O amor humano é baseado nas expectativas, é baseado nos interesses, é um amor que é falho em servir. Mas o amor divino é o amor que não deseja seus próprios interesses, é um amor que é perfeito, é um amor que é incondicional, é um amor capaz de servir até mesmo os seus próprios inimigos. Esse amor nasce da comunhão com Deus, é a presença de um amor de quem passou da morte para a vida, é a presença de quem nasceu da água e do Espírito, é a presença de quem foi resgatado por Jesus de Nazaré, é a presença de quem foi renovado, é a presença de quem aceitou o Cristo de coração e de alma. O apóstolo João diz, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. É um amor para além das barreiras que enfrentamos. Não é um amor somente afetuoso, mas é um amor de socorro, é um amor que custa, é um amor que reflete vida, é um amor que todos os dias precisamos nos render à cruz de Cristo e negar a nós mesmos. Esse amor não pode vir de mim, de você. É um amor que vem do Filho de Deus, que se entregou por nós. 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz que conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar vida pelos irmãos. Que amor é esse de um Deus que abriu mão da sua glória e veio habitar entre nós? E se entregou pelo meu e pelo seu pecado. É um amor restaurador. É um amor que nos traz cura. É um amor que nos liberta. É um amor que provém também do Deus o Pai. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, versículos 9 e 10, diz que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. É o amor do Pai, é o amor do Filho, é o amor do Espírito Santo, é um amor fruto da nossa união e da nossa unidade com a Trindade, proveniente da santificação pela palavra. Jesus, na oração sacerdotal,
registrada no Evangelho de João 17, fala dessa unidade, fala dessa união, fala desse amor. E no versículo 26 ele diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. É o amor do Deus, o Pai, que na sua essência é amor, agora habita em nós. É o amor que revela Deus através da unidade da igreja que cuida. João fala disso ainda na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, se não amarmos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Que maravilhoso é isso! Nos rendemos a Deus pela fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo derramou a sua comunhão em nós. Então, acolhemos uns aos outros, exercemos o nosso dom do serviço, do reino, porque estamos unidos pelo Espírito, com o Filho, com o Pai, refletindo o seu grande amor. A igreja que cuida, ela é nascida do Espírito, ela é santificada pela palavra, que é o próprio Cristo encarnado, aquele que é o único mediador, que derrubou as barreiras, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando nós estávamos afastados de Deus, quando nós não tínhamos paz com Deus, porque não demos ouvido a Deus lá no Jardim do Éden, não vimos Deus no Jardim do Éden, por causa da rebelião, nos afastamos de Deus. Mas essa igreja, imersa pelo amor do Pai, nela podemos desfrutar da comunhão e da paz com Deus e com o próximo, por meio de Jesus Cristo. Hoje nós somos a igreja que cuida das pessoas, que cuida da criação de Deus, que ama a criação de Deus, que anseia pela restauração de todas as coisas, que aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo, que aguarda a restauração assim como a natureza também aguarda. Estou terminando. E você pode dizer, parece um belo discurso, porém eu não consigo viver isso. Eu não consigo ter comunhão com ninguém. Eu não consigo servir ao meu irmão, eu não consigo servir na minha casa, eu não consigo servir na comunidade, eu não consigo servir no trabalho, eu não consigo servir na sociedade, e muito menos eu consigo amar ao outro. Você está certo, isso não é obra sua, isso é obra do Espírito Santo de Deus. E há um somente que sonda o coração e a mente, e esse é o Deus nosso Criador. E talvez no fundo do seu coração há um anseio por relacionamentos, por busca de comunhão, por busca de cuidado, por busca de amor, por busca de uma comunidade marcada por essa linguagem da comunhão, linguagem do serviço, linguagem do amor. E você continua angustiado. E aí você pensa, a campanha do Setembro Amarelo já passou? Entramos numa nova campanha Outubro Rosa? Parece que agora nós temos novos desafios para pensarmos. O que posso dizer para você que continua ainda solitário, que continua ainda sem direção?
essa linguagem da comunhão, essa linguagem do serviço, essa linguagem do amor, não vem de mim, não vem da igreja evangélica, ela somente é encontrada em Jesus Cristo, o Jesus que foi para junto de Deus o Pai, mas nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, que opera na igreja que cuida, que opera na minha e na sua vida, que opera no corpo de Cristo, que opera nessa igreja que é o reflexo do Deus vivo. Hoje você tem a oportunidade de ser amado e de ser cuidado por Cristo e pela sua igreja, através do cuidado mútuo dos nossos irmãos, nas nossas confrarias, nos nossos grupos de orações, até mesmo num telefonema, até mesmo num WhatsApp. Há uma frase do nosso pastor, que você conhece muito bem, que diz: ninguém solta a mão de ninguém. A igreja que cuida é a igreja que tem em comum a fé, o serviço e o amor de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. É a igreja que tem na sua mente e no seu coração o mandamento do Senhor. Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Que desafio! Viver em comunhão, servir uns aos outros e, acima de tudo, amar, não na força do meu amor, mas no amor de Cristo Jesus. Que desafio! Somente através de Cristo e em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe.